Entrevista. A mordida do jogador do Uruguai, Luis Soares, rendeu foi assunto, né? Para muita gente, a punição aplicada pela FIFA ao jogador pode ou não fazer sentido dependendo da interpretação. Mas o desdobramento do caso revela que a falta de educação não é exclusividade dos atletas. Ela também impera nos bastidores da Copa entre os famosos. É o que fica evidente no comentário que o ex-jogador Ronaldo fez sobre o assunto. Sei que mordida dói. Minhas filhas pequenas mordiam até pouco tempo e eu punia. Quarto escuro com lobo mau. Que os fãs do fenômeno com filhos na primeira infância não levem o conselho a sério, né? Pois os desdobramentos podem ser catastróficos. Então, como agir nas situações em que as crianças mordem? A gente conversa com a Elizabeth Duarte, que é psicopedagoga. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Glaucia. É um prazer estar participando aí do seu programa. Estou à disposição de vocês. Prazer todo nosso estar conversando com você. Essa história de quarto escuro com lobo mau porque as crianças mordiam é um pouco complicada, né, não, Elizabeth? Eu acho bastante complicado, né, Glaucia? Há uma fase no desenvolvimento da criança, por volta de 1 ano e meio até 3 anos e meio, e às vezes até um pouco mais que isso, que é normal aparecerem as reações de mordida, como aparecem os empurrões, como aparecem o bater, né? Quando a gente castiga a criança por essas ações, que é conhecida como uma fase do desenvolvimento, a gente manda uma mensagem que acaba ficando aí até adulto, né? É como se o tiro saísse pela culatra. Então, reforça essa atitude na criança ao invés de mostrar para ela e trazer para a reflexão uma postura adequada. Certo. É quase como se ela se rebelasse contra isso. Seria isso? Sim, acredito que sim. E acho que a gente vai mostrando. Morde, castiga. Morde, castiga. É mais ou menos o olho por olho, dente por dente. Quando eu castigo a criança, o castigo ou a punição, eu nem gosto de usar muito a palavra castigo, mas uma atitude que os pais tomem como uma punição, ela tem que ser muito pensada, Glaucia, senão ela não tem o efeito de trazer a reflexão. Eu costumo dizer que as crianças, desde muito pequenas, elas entendem o que a gente fala. Às vezes elas ainda não têm a linguagem toda desenvolvida, mas elas entendem as pessoas que são parâmetros de relacionamento para elas. Então, o ideal é que se fale com a criança. Fale, verbalize mesmo. Isso dói, isso machuca, não pode fazer isso com o outro. Pedir que ela peça desculpas para quem ela mordeu. Quando a criança é muito pequena, uma coisa que eu acho que é super adequada é: vamos massagear a mordida, faça um carinho. É assim que você traz a reflexão para a criança desde pequena que aquilo foi uma atitude inadequada e não simplesmente o castigo por castigar, porque ele tem um efeito ao contrário. A criança morde, bate ou empurra porque na verdade ela ainda não sabe negociar. Ela não sabe emprestar um brinquedo ou deixar um pouco algo que é dela com o outro. Essa é uma reação, na verdade, e é esperada no desenvolvimento. Aparece em todas as crianças? Não. Em algumas crianças elas não têm essa reação e outras têm. O que a gente precisa enquanto adulto é lidar com essa situação de forma que também não agrida aquela criança. Às vezes a gente vê algumas falas dos pais de revide para essa agressão. A gente também está agredindo aquela criança. Por exemplo, esse exemplo que você deu de quarto escuro, nós também estamos agredindo aquela criança. E com certeza esse não vai ser um efeito que traga aí para a vida dela de adulto. Um efeito esperado, ou que seja, enfim, que surta efeito, né? Na postura, na reflexão da criança. Você estava falando, Elizabeth, eu estava me lembrando assim, eu tenho sobrinhas, né, uma adolescente e uma menorzinha. E eu estava me lembrando que às vezes eu converso com ela e me lembro da minha época de adolescente sobre a coisa do proibido, né? Porque hoje em dia, quando eu era adolescente, a gente não tinha um acesso tão grande ao mundo como a gente tem hoje em dia, né? Verdade. Hoje em dia você proibir simplesmente porque você quer proibir
é muito complicado quando você lida com adolescente, né? Olha, você é proibido porque eu quero te proibir e acabou. Não funciona mais assim, né? Você tem que negociar com eles o tempo todo, né? Você tem que explicar para eles o tempo todo. Quer dizer, eu imagino que seja assim, né? Que você esclareça a eles, olha, isso não é legal por causa disso, disso e daquilo. E não simplesmente, não é legal porque eu não quero que você faça. Porque eu me lembro quando eu era adolescente e não tinha esse conhecimento todo, né, esse mundo todo que eles têm hoje em dia, e aquilo me deixava muito irritada. Eu não posso fazer, por que eu não posso fazer? Só que assim, tinha uma outra atitude na época, porque o mundo era diferente na minha época de adolescente, né? Mas eu acho que lembra um pouco disso que você está falando, né? Não adianta só botar no quarto escuro. Você tem que explicar, né? Você tem que esclarecer as coisas, né? Isso. Eu costumo dizer muito nas orientações que a gente faz na escola, que educar hoje, e nunca foi uma tarefa fácil para os pais, né? Mas eu acho que assim, eu costumo sempre dizer isso para os pais que eu oriento. O importante é que a criança tenha o sim, o não, e o negociável. O não, em alguns momentos, Glaucia, também é importante. Mas essa relação que você faz é exatamente essa, né? Como é que se traz a reflexão de uma postura inadequada, mesmo com uma criança pequena? Porque só o castigo pelo castigo, ele não tem o efeito. Ele começa a fazer parte de uma coisa de, eu sei o que vai acontecer, eu vou morder, eu vou ficar sentado e depois vai passar. Eu não trago a reflexão de que machucou o outro, de que isto não pode, isto é errado, vamos fazer um carinho. E aí falando de criança bem pequena, né, de 1, 2 anos de idade. E elas entendem essa verbalização que o adulto faz por ela nesse momento. É assim que ela constrói parâmetros para ser um adulto que saiba conversar, negociar, ouvir, etc. E uma coisa que também eu acho que há alguns anos atrás os pais não faziam com tanta eficiência, ou pelo menos não todos os pais, que era dar limites, né? Que eu acho que às vezes o pai, a mãe meio que exagera um pouco, ou libera demais, ou não deixa nada demais, e a pessoa não consegue ir criando os seus próprios limites. Deve ser, eu não tenho filhos, então realmente deve ser muito complicado educar uma criança. Receita não existe, mas eu sempre digo que os pais têm feeling com o filho e acreditem nesse feeling. A gente sabe o que dizer aos filhos, acho que tem sim essa diferença da nossa geração para de agora, da questão dos limites, saber dizer não e dizer não ao filho em algumas situações, por mais que ela doa na gente, porque os pais querem sempre acertar, né? E eles se erram por amor. Mas quando a gente consegue descolar um pouco esse olhar da relação que é tão forte, desse vínculo que é tão amado, esse filho, mas você consegue descolar um pouquinho esse olhar e perceber que o não, ele vem com uma importância tão grande para as crianças, e o não pelo não, como a gente viveu. Olha, não porque eu não acredito que isso seja bom para você. Não, agora eu não vou comprar esta revistinha para você. Esse não categórico, pontual, ele traz para as crianças e para os adolescentes algo que é importante, que é, se eu não ouço não, eu não sei dizer não. Para uma série de coisas na vida deles, na adolescência, na vida adulta, enfim. Então, é esse parâmetro aí que eu encontrei para os pais entenderem, que é, algumas vezes sim, algumas vezes não, e algumas coisas eu posso negociar com você. Né? Eu acho que essa é uma linha que é legal de a gente pensar junto, enquanto pais, educadores, enfim. E, gente, como é difícil, né, dizer não, né? Assim, na nossa vida mesmo de adulto, o dizer não, às vezes, é uma situação muito complicada. Isso realmente é um aprendizado. A gente tem que aprender muito até chegar ao ponto de falar, não quero, não gosto disso e não quero, e enfim, né? É verdade. É bastante complicado. E você estava falando, eu me lembrei também, hoje eu estava vendo aquele programa da Fátima Bernardes, o Encontro, e a atriz Luana Piovani, ela estava participando do programa e numa determinada situação, ela estava falando sobre o filho dela, e ela falou que teve uma vez que ela viu
o filho dela estava dormindo, assim, né, ameaçando dormir, e estava deitado com ela e tinha deixado os brinquedos todos espalhados, e a babá estava recolhendo os brinquedos. E aí ela pensou e falou pro filho, né, filho, vamos recolher os teus brinquedos, né, antes de dormir, porque ela pensou que se ela não fizesse aquilo naquele momento, ele achasse que sempre teria alguém para recolher a bagunça dele. Ele nunca colocaria as coisas dele em ordem. E eu achei legal, achei uma atitude bacana isso. Cria responsabilidade na criança já desde pequena. Responsabilidade, organização e o pensar no outro. E isso que ela pensou estava super correto. Quer dizer, sempre terá alguém e essa mensagem fica para a criança. Em uma situação, Glaucio, por exemplo, crianças que dormem com os pais. Quando você permite isso, ele sinaliza muito rápido, ele pega a mensagem muito rápido. Para você conseguir tirar da sua cama, é um trabalho imenso. Porque a criança, ela está pronta para receber o que a gente está mandando de mensagem, né? De tudo, então, de organização, de se responsabilizar pelos seus brinquedos. E ela pode, são as coisas dela. Não é nenhuma coisa cruel a gente pedir para os filhos organizarem o espaço que eles bagunçaram, né? E que faz parte bagunçar. Mas também tem que fazer parte dessa organização. Isso internamente constrói coisas na personalidade, na postura, que são super importantes depois na vida adulta. Uhum. Legal, bacana. Elizabeth, quem tiver algumas dúvidas em relação a esses assuntos ou outros assuntos, você também tem um site, tem um e-mail que você atende as pessoas, tem um telefone? Tem um e-mail, bete.f1@nsmorumbi.com.br. Telefone 11 São Paulo, que é do colégio, eu estou sempre no colégio, 3742-5513. 5513, bet.s1 @nsmorumbi.com.br. Então não vamos levar nossos filhos para o quarto escuro com o lobo mau, porque de repente eles vão se tornar os próximos Soares, né? Que vão sair por aí mordendo os outros sem mais nem menos, né? É verdade, Glaucia. Tá certo, Elizabeth. Olha, muito obrigado, uma excelente tarde para você de trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigada a você pela oportunidade, uma boa tarde para todos os seus ouvintes e para você também. Obrigada, boa tarde.